E aí, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Eu vou continuar no assunto que o Rodrigo está falando. Eu vou trazer algumas estatísticas e começar a aprofundar um pouco mais nesse tema, que é tão importante. Mas eu começo com essa afirmação, para continuar com o mesmo assunto. Precisamos desenvolver o ser humano de forma integral. A educação precisa disso. Hoje em dia, o mundo está tão moderno, tão rápido, tão volátil, que a gente precisa preparar o aluno para todos os aspectos da vida. Não é só mais um conteúdo, não é só mais português, não é só mais matemática. Óbvio que essas coisas são importantes, elas são a base fundamental de todo conhecimento, de tudo que a gente faz. E a gente poderia estar citando aqui Foucault sobre a cultura, a gente poderia estar citando Chomsky sobre a construção da linguagem. Mas tem um fato que é muito importante, que a gente precisa estar muito por dentro. 65% das crianças que estão na escola hoje vão trabalhar com profissões que não foram inventadas. 2/3 dos alunos para os quais nós damos aula no ensino fundamental vão trabalhar com empregos que não existem. O mercado de trabalho está passando por uma revolução. A tecnologia está entrando de uma forma que as profissões estão mudando. Não significa que ela está necessariamente matando todos os empregos, mas os empregos vão precisar se repensar. A ocupação vai ser diferente. E você pega, por exemplo, o Uber, que é uma tecnologia que entrou, né, e fez uma disrupção no mercado de táxis, mas o Uber já está pensando no próximo passo. Lá nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, eles já estão testando o carro autônomo, o carro que dirige sozinho. E hoje, no Brasil, a quantidade de motoristas de Uber que a gente tem vão trabalhar com o quê? O mundo está mudando muito rápido e a gente precisa entender o que a educação precisa fazer para preparar esses jovens para esse futuro tão incerto. E não é só no mundo do trabalho, né? Tem toda essa perspectiva que muita gente coloca, né, da educação como fornecedor, o grande celeiro de talentos para o trabalho, mas não é só isso. O Brasil hoje é uma das populações que mais está conectada no celular. Essas tecnologias impactam bastante. Mas, por isso e diversos outros fatores, nós somos uma das populações mais ansiosas do mundo. As estatísticas são cruéis. Nós somos uma das populações mais depressivas do mundo, maior índice de depressão. Tem uma fala, né, há pouco tempo atrás, o Mozart, que é diretor de articulação do Instituto Ayrton Senna, esteve lá na PUC falando justamente sobre esse tema, né, sobre essa revolução do século XXI. E ele trouxe a visão que eu concordo, e muitos pesquisadores concordam, que precisamos focar nas habilidades humanas. As habilidades humanas é que vão diferenciar os humanos das máquinas. São essas habilidades que vão trazer o diferencial competitivo para o que nós fazemos no dia a dia. O Daniel Goleman já fala sobre isso há muito tempo. Isso não é um assunto novo. É educação disruptiva, mas a educação disruptiva ela tem que se questionar em como fazer as coisas, porque já tem muitos pesquisadores que afirmam e trazem estatísticas e métricas que apontam a direção. Então, o Daniel Goleman, que é um PhD de Harvard, que estudou por muito tempo, reuniu as informações sobre inteligência emocional, fala sobre isso. O Howard Gardner, com a teoria das inteligências múltiplas. E eu poderia ficar aqui a manhã inteira citando vários exemplos. E todos eles falam dessas habilidades humanas, que são intrínsecas, né, da nossa natureza, que são desenvolvidas, que são passadas de pai, de mãe para filho, de professor para aluno, mas que, de certa forma, vão estar presentes e impactando toda a nossa vida, como a criatividade, como a persistência, como a resiliência, habilidades como a estabilidade emocional, como o foco e como o pensamento crítico, o trabalho em grupo. Todas essas habilidades elas vão prevalecer, elas vão continuar existindo, elas vão continuar sendo necessárias. E são essas habilidades que são as habilidades mais importantes, não só no futuro, mas no mundo presente. Tem uma fala muito legal que é do Peter Drucker. O Peter Drucker foi considerado como o pai da administração moderna. E ele afirma que as pessoas são contratadas pelo currículo, mas elas são demitidas por causa do comportamento. Então, é muito importante focar e dar luz para esse tipo de habilidade, porque é isso que vai diferenciar os nossos alunos e a próxima geração nesse mundo tão moderno. E a gente tem aí uma instituição que fez uma pesquisa muito bacana, que é a Universidade de Colômbia. Ela fez um estudo em 2015, lançou um estudo com diversos pesquisadores, que afirma que eles pegaram um grupo de hipótese, um grupo de controle, e, ao longo dos anos, eles foram investindo em um grupo, eles investiram fortemente num programa de desenvolvimento socioemocional, e no outro seguiu o fluxo normal. Esse grupo que passou pelo programa intensivo de desenvolvimento,
ele teve um retorno de $11 para cada dólar que foi investido. Ou seja, para cada dólar que o governo, a instituição, investiu naqueles alunos, eles retornaram esse valor. E como que é esse retorno, né? Esse retorno está em vários aspectos da vida desses alunos. Tem uma outra instituição que eu gosto de citar, que é o CASEL, que é uma instituição de pesquisadores que estudam o desenvolvimento socioemocional e acadêmico, juntamente lá com Daniel Goleman também. E eles afirmam, né, que o impacto ele é um impacto que influencia em diversos aspectos. Ele aumenta o índice de empregabilidade, ele desenvolve uma saúde melhor, ele diminui a ansiedade, diminui a depressão, previne o bullying, ele te dá uma relação familiar melhor, tem mais sucesso na família, ele faz com que as pessoas se sintam mais felizes, diminui a agressividade. São vários e vários indicadores, isso não é necessariamente agora, novo, isso já vem sendo estudado, já vem sendo falado por muito tempo. E a gente, né, eu defendo muito essa visão. Nós precisamos investir em competências socioemocionais, precisamos desenvolver competências socioemocionais nos alunos. Isso é muito importante, isso traz um retorno absurdo, não só na economia, mas para a felicidade, para a vida da pessoa, para a vida inteira da pessoa. E a gente, não é como se a gente não fizesse isso, né? Muitas aulas já têm esse componente dentro delas. A gente tem muitas aulas que ainda são muito conteudistas, que são, né, colocar o conteúdo no quadro, fazer o aluno copiar, mas a gente vê uma série de professores inovadores, professores que estão dispostos a usar a criatividade, a repensar suas práticas. Então, usam, né, práticas mais colaborativas, mais participativas, instigam o aluno a participar dessa aula, a refletir, a desenvolver o seu pensamento crítico. A gente tem, né, os exemplos, aí, agora tem uma onda, né, do espaço maker, principalmente nas escolas privadas de classe média alta, tem aí a onda dos espaços makers que incentivam a criatividade, incentivam o trabalho manual, a fazer essa coisa do aluno pegar e compartilhar e ter ideias. Mas a gente também não precisa ir muito longe. Tem um exemplo muito legal que viralizou há pouco tempo, que vocês devem conhecer, que é o exemplo da tia Gabi. Tia Gabi é uma professora de Magé, da rede pública, que fez uma coisa diferente no dia da prova. Os alunos chegam ansiosos, chegam preocupados, chegam ali, será que eu vou bem na prova? Ela resolveu trabalhar a autoestima desses alunos. E aí eles chegaram e tinham lá as plaquinhas, assim, você pode, você consegue, você é inteligente, você vai conseguir. Eles chegaram na sala, tinha um suquinho de maracujá, tinha um potinho com as canetas, que era a caneta da sabedoria. O aluno pegava a caneta da sabedoria para fazer a prova. Então, esse incentivo, né, essa prática, não precisa de muita coisa, é a criatividade do professor ali na sala de aula, no momento, para instigar no aluno essas habilidades, para ele ser um aluno mais focado, para ele ser um aluno mais resiliente, para ele ser um aluno mais criativo. Um dos exemplos, né, muito legal, também eu gosto sempre de citar, é que muita gente fala para o aluno, né, ou para o filho, né, nossa, como você é inteligente, como você é inteligente. Tem muitos professores e pais também que eu vejo indo para o outro lado, você é burro. Mas, quando a gente fala da inteligência, a gente está falando de uma coisa que parece que ele nasceu assim, parece que é um dom, que ele chegou e está ali, e é isso. Mas é muito mais interessante a gente falar para o aluno, olha, como você é esforçado, como você está se esforçando. O esforço ele traz muito mais retorno para a vida do que necessariamente o QI. Isso foi... lá nos Estados Unidos, eles têm uma palavra que chama grit, que é sinônimo de resiliência e de resistência, de motivação. E eles viram que o aluno que tem mais grit, mais resiliência, ele tem muito mais probabilidade de ser bem-sucedido na vida, e bem-sucedido no trabalho, na família, na felicidade, nas amizades, do que necessariamente o aluno que tem o maior QI. E a gente precisa quebrar essa ideia de que é o aluno mais inteligente, é que o aluno tem mais QI, e focar em desenvolver a persistência desse aluno, desenvolver o esforço. Porque a educação, ela se aprende, o aluno aprende, ele precisa focar, precisa se esforçar, precisa querer, precisa ser instigado. As aulas de educação física também são um ambiente super propício para desenvolvimento socioemocional. Tem várias práticas que já funcionam.
E a gente tem um exemplo vasto de projetos e programas que estão entrando hoje, né, nesse lado socioemocional. Eu poderia citar alguns como o LIVE, do Laboratório de Inteligência de Vida. Tem um outro programa agora também chamado Pleno, Inteligência Relacional, que são materiais didáticos que estão começando a abordar esse assunto da inteligência socioemocional. Mas tem exemplos também que vão para o outro lado. O próprio Robson vai falar daqui a pouco, né, sobre a construção de livros, do protagonismo do aluno nessa construção. Isso é desenvolver habilidades socioemocionais. Daqui a pouco vocês vão conhecer um pouquinho mais da história dele. Eu quero entrar um pouquinho mais no assunto, que é como sabemos se estamos melhorando. Como que a gente, nas nossas práticas, na nossa sala de aula, se a gente quer desenvolver competências socioemocionais, como a gente sabe se tem eficácia? Como que a gente sabe se o aluno está sendo mais criativo com aquela prática que a gente trouxe? Como que a gente sabe que o seu aluno está sendo mais resiliente, mais persistente? Então, é muito importante a gente ter um senso, ter uma noção, ter uma avaliação, ter uma forma de medir, né? O IBGE faz isso para o país ter dados e conseguir refletir sobre as suas políticas públicas. Qualquer empresa de tecnologia, uma startup, uma empresa, ela vai ter ali na parede uma televisão com dashboards, com painéis, com as suas métricas. E essas empresas usam esses dados para conseguir mudar suas práticas e se adaptar aos desafios que vão acontecendo. A gente já faz, né, testes para ver se o aluno está aprendendo português, está aprendendo matemática. Então, nós precisamos avaliar as competências socioemocionais. É nisso que eu foco as minhas energias, né, com um grupo de pedagogos e psicólogas. A gente trabalha lá na PUC-Rio, nessa iniciativa que é o Voa Educação. E a gente afirma isso. Precisamos avaliar as competências socioemocionais para a gente conseguir ter a intencionalidade. A gente querer desenvolver uma competência socioemocional no aluno e desenvolver essa parte do aluno. Só que quando a gente entra nesse assunto, a gente começa a entender os desafios de uma avaliação de competências socioemocionais, para saber se a gente está com eficácia ou não. E o primeiro grande desafio é que é subjetivo, né? Como é que você avalia a criatividade do seu aluno? E hoje a gente faz isso de uma forma muito desestruturada, né? Geralmente é uma fofoquinha no corredor, assim, aquele aluno é muito bom, aquele aluno é muito ruim, ele bagunçou muito na minha aula, ele estava prestando atenção, ou no conselho de classe, falando sobre os alunos, mas não tem uma coisa muito estruturada. E esse conceito da subjetividade ele é importante porque a gente não pode querer trabalhar nesse tema como se fosse uma nota. Eu vou dar 7 para o aluno em criatividade, eu vou dar 8 para o aluno em criatividade. Não é esse o propósito dessa avaliação. A gente precisa pensar numa avaliação formativa. Como que a gente pensa esse aluno, como que a gente forma esse aluno, como que a gente sabe se ele está progredindo nesse conhecimento que a gente quer passar para ele, que é um conhecimento que se aprende, que se ensina. E é muito importante entender e fazer um paralelo que tem uma forma de olhar para o aluno, que é uma foto. Eu olho para esse aluno hoje, converso com ele, eu posso passar um questionário, tem muitos questionários da área psicométrica, da área da psicologia, autoavaliativos que o aluno responde, que vão dar ali uma foto desse aluno, como ele está ali naquele momento. Mas o aluno é um filme, né? A vida é um filme. E o desenvolvimento socioemocional é mais importante ainda ser compreendido como um filme. Esse aluno ele vai evoluindo, ele vai mudando, e ele vai passando por diversas situações, e essas competências vão evoluindo e vão mudando ao longo do tempo. E a gente tem, como humanos, né, um problema muito grande, que é o problema da memória recente. Se a gente for falar sobre um aluno no conselho de classe, ou com a coordenação, com a orientação, ou nos corredores, provavelmente a gente vai lembrar muito bem da última semana desse aluno, das 2 últimas semanas desse aluno. Mas e os últimos 3 anos? Como que esse aluno vem evoluindo ao longo desses 3 anos, dos últimos 2 anos? E a gente precisa usar recursos que nos deem essa visão mais sistêmica, mais de longo prazo, para ter essa noção completa e até para conseguir utilizar esses dados e essas avaliações para uma série de boas práticas. E a gente entra, né, justamente em como avaliar as competências socioemocionais. Esse é um tema que ele pode ter uma complexidade absurda, mas ele é um tema que também não pode ser assustador. Ele precisa começar a acontecer da maneira que dá, da maneira que é possível dentro da sala de aula.
Então, uma das coisas muito importantes quando a gente começa a falar em desenvolvimento de competências socioemocionais e avaliação socioemocional é o vocabulário, o alinhamento de vocabulário. Eu poderia, se a gente for pegar a quantidade de palavras que a gente consegue encaixar dentro de competências socioemocionais, a gente vai conseguir mais de 1.000, mais de 2.000. Né? Só para resiliência, a gente pode falar resiliência, a gente pode falar persistência, a gente pode falar força de vontade, a gente pode falar motivação. Todas elas são muito próximas. A gente tem comunicação, a gente tem pensamento crítico, criatividade, curiosidade, foco, inteligência, estabilidade emocional, escuta ativa. São tantas e tantas e tantas que é importante a gente, dentro da nossa escola, dentro do nosso grupo de professores, a gente ter um vocabulário comum. A gente entender o que significa cada palavra dessa, o que é esperado de cada habilidade, de cada competência dessa, e o que não é esperado. Né? E quando a gente começa a trabalhar com um conjunto muito grande de competências, isso se complica, né? Isso fica muito complexo. Nossa, mas agora eu tenho que avaliar 30 coisas diferentes no meu aluno. Então, é aí quando a gente começa a fazer uns agrupamentos. Esses agrupamentos eles servem para a gente não deixar diferentes aspectos de fora, para a gente conseguir ter uma visão mais ampla, uma visão mais integral, para a gente ter uma diversidade do olhar do desenvolvimento das competências socioemocionais. Então, você pode pegar, por exemplo, um grupo e formar um grupo que aqui é o grupo de competências de comunicação. E aí a gente está falando de comunicação, a gente pode estar falando da oralidade do aluno, a gente pode estar falando da gesticulação, a gente pode estar falando, talvez seja o componente mais importante da comunicação, que é a escuta ativa, saber escutar. Como é que você se comunica se você não escuta? Estava conversando ali na sala agora há pouco sobre isso. Né? A comunicação é uma coisa que envolve a troca, a reciprocidade. Então, você consegue começar a agrupar várias competências dentro, por exemplo, de um grupo de comunicação. E assim eu poderia dar vários outros exemplos. E a gente tem algumas iniciativas que já ajudam, e vocês podem pesquisar. Uma delas é o CASEL, o próprio Instituto CASEL, que eu estava falando antes, que faz estudos de competências socioemocionais. Eles desenvolveram, né, esses 5 pilares das competências sociais e emocionais. A gente tem também o Big Five, que é também conhecido como Ocean. Ele fala muito sobre os traços de personalidade, como que a gente identifica traços de personalidade nos alunos. É uma abordagem que eu não sou não concordo tanto para a educação, porque ela fala mais sobre a personalidade, que tende a ser uma coisa um pouco mais fixa, um pouco mais intrínseca da pessoa. E quando a gente está falando de educação, a gente está falando de uma coisa que a gente consegue ensinar, ou minimamente o aluno consegue aprender, ele consegue evoluir, ele consegue mudar. E a gente tem aqui no Brasil agora uma política que é uma conquista. E a gente tem que ter isso muito claro, que é a BNCC. A Base Nacional Comum Curricular, ela introduziu uma matriz de 10 competências gerais para a vida do aluno. E a gente precisa estar muito por dentro do que está acontecendo, porque ela tem todas as suas características, ela define uma matriz de 10 competências de conhecimento, pensamento científico, crítico e analítico, senso estético, comunicação, argumentação, cultura digital, autogestão, autoconhecimento, empatia, autonomia. É uma série de competências. Lá, eles vão, dentro do documento, eles detalham muito mais como são essas competências. E aí, a gente chega, né, são tantas escolhas para se fazer que a gente tem que ter um norte. Qual é a nossa bússola? Para onde a escola está caminhando? Qual é o aluno que eu quero formar? Qual é a competência que eu quero desenvolver? Qual é a competência que eu quero instigar nesse aluno? Então, quando você define um vocabulário, quando você começa a agrupar essas competências, quando você escolhe uma metodologia dessa, você está fazendo uma escolha. Você está falando, olha, eu quero aqui na minha escola, eu quero focar muito em pensamento crítico, eu quero focar muito em comunicação, ou eu quero fazer um pouquinho de tudo. E aí você começa a criar esse arcabouço, esse vocabulário de habilidades. E, de uma forma rudimentar, você já consegue fazer algumas anotações e perceber, depois da aula, pega aquele caderninho, e o ensino infantil faz muito isso, já é uma prática muito usada, de você anotar como é que o aluno foi naquela aula. Mas, e muito além das ocorrências disciplinares, né, daquilo que o aluno fez de errado, anotar as coisas boas, anotar que aquele aluno participou naquela aula, que aquele aluno foi solidário com o colega, que ele emprestou material, ou que ele fez um comentário muito interessante, que ele teve uma dúvida e gostou de aprender aquela matéria.
Mas é uma ferramenta muito limitada, né? O caderninho de papel ele vai ficar ali com você, só você tem acesso, você não consegue muito como comparar como que era esse aluno há 2 anos atrás e como ele é agora, porque está tudo no papel. Então, é interessante começar a pensar em ferramentas mais tecnológicas e ferramentas mais disruptivas. Eu acho que é aí que a educação precisa pensar na tecnologia, ter o controle da tecnologia, usar a tecnologia a seu favor, que é uma ferramenta. Ela pode ser usada para o bem, ela pode ser usada para o mal. Já tem muita gente usando para o mal, já está causando muita ansiedade, muita depressão. Vamos usá-la para o bem. Vamos usar a tecnologia para revolucionar a nossa prática. E por que a tecnologia pode revolucionar a nossa prática? Porque a gente consegue, por exemplo, hoje tem os formulários digitais, né? Você consegue lançar uma pesquisa, um formulário digital, e mandar para vários professores ao mesmo tempo. Se você reúne a visão de diversos professores sobre aquele aluno, sobre como é a curiosidade do João, como é a persistência do João, e mesmo que de forma múltipla escolha ele selecione ali alguma coisa que se encaixa mais com o João, você vai deixando de ter uma avaliação que é muito subjetiva e você passa a ter uma avaliação que é qualitativa, que ela dá uma visão um pouco menos enviesada, uma visão que é compartilhada. É a visão do professor Bruno, é a visão do professor João, da professora Maria, da professora Adriana. E essa visão conjunta vai ajudando o time pedagógico a refletir sobre qual é o projeto que aquele aluno precisa passar. Então, você pode usar um formulário, e o que a gente fez foi facilitar ao máximo isso, né? A gente criou um aplicativo, que é um aplicativo que tem uma série de competências socioemocionais. E você pode falar de, por exemplo, curiosidade, abertura ao novo, foco, atenção, oralidade, pensamento crítico, criativo, organização. E a cada semana os professores recebem uma pergunta desse aplicativo para falar sobre essas habilidades dos alunos. E, ao longo do tempo, ele vai construindo esse senso coletivo, essa informação agrupada. E isso vai ajudando, por exemplo, com painéis digitais no conselho de classe, com relatórios, com boletins socioemocionais, com coisas que chegam na família, que chegam no aluno e vão impactando no dia a dia dele. E os dados eles aprofundam o diálogo. Nunca devem substituir o diálogo. Os dados eles aprofundam. Imagina você ter uma reunião de conselho de classe com uma informação compartilhada, colaborativa de diversos professores de como eles estão percebendo essas habilidades nos alunos. Fica muito mais rico, muito mais denso, fica muito mais profissional. E eu acho que a gente precisa desenvolver esse hábito, essa prática na educação, que é uma prática que os outros mercados já fizeram. Comércio eletrônico, saúde. Poderia citar uma série de mercados que usam dados rotineiramente para projetar, planejar e melhorar as suas práticas. E esses dados eles aprofundam os diálogos, eles incitam conversas, eles instigam a gente a pensar em coisas que podem ser diferentes, na formação continuada de professores, num conselho de classe. E tem uma coisa muito interessante, que é uma prática que a gente vem fazendo com as escolas, que está funcionando muito bem, que é uma prática assim, se você está avaliando e está acompanhando o desenvolvimento do aluno, você tem uma informação muito rica, que é a informação quando ele faz uma coisa positiva, quando ele melhora um pouquinho em alguma matéria, alguma competência socioemocional. E por que não elogiar? Hoje, a nossa cultura, e eu vejo isso em muitas escolas, é uma cultura de mandar muita ocorrência disciplinar para o aluno, muita ocorrência disciplinar para casa. O aluno brigou, o aluno faltou aula, o aluno bateu, o aluno não prestou atenção. E isso cria um clima muito negativo, até mesmo com a família. A família começa a ficar preocupada. Será que essa escola está cuidando do meu filho? Nossa, mas ele só bagunça, meu filho não está aprendendo, não está fazendo nada na escola. Então, quando você começa a usar o elogio, você começa a plantar uma semente, porque você começa a reconhecer o esforço desse aluno e reconhecer no que ele é bom. E eu garanto para todo mundo que cada aluno tem uma coisa boa que falta ser reconhecida e falta ser instigada, para que ele se sinta feliz, se sinta instigado, se sinta curioso, se sinta num espaço onde ele queira aprender, onde ele queira se desenvolver. Então, elogiem mais os alunos, usem as avaliações, usem essas anotações de desenvolvimento socioemocional para elogiar o aluno. E, se possível, que isso chegue em casa, que isso chegue na família. Mostre o progresso do aluno para a família. Mostre se ele está sendo mais persistente. Mostre se ele está se comunicando melhor. Mostre se ele está sendo mais criativo. Engaje essa comunidade em torno da criação do aluno que você está desenvolvendo. Essa é a resposta que a gente está estudando.
A mensagem que eu venho deixar aqui para vocês hoje é essa. Avaliem e desenvolvam as competências socioemocionais dos alunos, porque o mundo pode mudar muito, mas o que nos faz ser humanos nunca vai mudar. Obrigado.